Olá meninas, já tem tempo que eu tô para gravar para vocês o vídeo sobre como aplicar, o creme para o tratamento de sinéquia de pequeno lábio e eu acabei não gravando e ontem à noite eu recebi várias mensagens sobre isso. Hoje de manhã recebi mensagem de 2 mãezinhas falando que começaram a aplicar, ainda estavam com dúvida. Então eu vou falar para vocês aqui de forma bem breve sobre isso. Bom, com esse vídeo o intuito não é passar o tratamento. Você precisa realmente consultar, levar sua filha, sua neta, sua sobrinha para consultar e fazer uma avaliação, tá? Esse vídeo não substitui isso. Mas eu sei que várias pessoas já fizeram avaliação, estão fazendo o tratamento em casa, então o médico passou ou estrogênio tópico ou então o corticoide para uso tópico vaginal, vulvar, E as mães ainda continuam com dúvida. Lembrando que eu fiz um vídeo no IGTV sobre sinéquias de pequenos lábios. Eu acho que se você ainda não assistiu e você tem uma menina, que tem essa patologia, você deve assistir esse vídeo e na sequência você assiste esse aqui, que é sobre a pomada, tá? Vocês viram que eu mexi aqui, já mostrei o cotonete? Muitos profissionais costumam orientar o uso do cotonete para passar a aplicação. E se você assistiu o meu vídeo lá do IGTV, onde eu explico sobre sinéquia, o que é, como funciona, você vai ver que o principal fator que a gente precisa controlar é a ansiedade dos pais, a ansiedade da criança e todo o trauma que pode acontecer nesse momento ali de simples diariamente, ou às vezes em dias alternados, ou às vezes 2 vezes por semana, em que a família vai ter aquele momento de passar o creme. Então o que a gente precisa realmente é tranquilizar esses pais. E isso aqui não faz nada de tranquilizar, porque você vai ter ali um bebê, uma criança pequena, com uma vagina, então os pais já têm um medo, porque tem o ímen, tem a sinéquia, e você ainda vai falar para eles usarem uma coisa parecida disso. Então eu não costumo fazer isso. Eu vou inverter a câmera para mostrar para vocês um modelinho, e eu já vou explicar a vocês como que eu costumo fazer aqui com as minhas pacientes, tá certo? Deixa eu ver como é que eu faço para inverter aqui a tela. Aqui. Vamos lá. Então, olha só. Esse aqui é um exemplo de uma vulvinha infantil. Qual que é a diferença, Então, a proporção a gente já vai vendo que é diferente. Então, é bem comum ter um voluminho maior aqui no capuz do clitóris. Aqui não há sinéquia, então tem um pequeno lábiozinho de um lado, um pequeno lábiozinho de outro, tá? Esse furinho aqui tá representando o orifício, que é a uretra, por onde sai o xixi, e aqui embaixo, o que seria a vagina, tá? Então, na sinéquia, o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui coladinho. Então, as membranas vão estar fechadinhas até o finalzinho, em alguns casos até em cima, em outros um pouquinho menos, às vezes só uma pontinha assim, tá? Então, assiste lá o vídeo para você poder ter a explicação sobre tudo. Então, vai estar lá fechadinho. O que eu oriento é que na hora que for trocar, depois o banho, vai afastar assim essa região, coloca na pontinha do dedo, então só na pontinha do dedo assim mesmo, e deposita. Enquanto a pessoa não tem confiança, enquanto os pais não estão tranquilos em relação a esse momento, é muito difícil a gente ficar orientando que use um cotonete. Então isso vai dar muito receio, os pais vão ter medo de machucar, de doer. A criança, quando vê isso aqui, ela realmente não... As reações não costumam ser muito boas. Então o que eu oriento no primeiro momento, como eu falei, você pega aqui e só deposita. Deixa eu inverter aqui de volta. Então, o objetivo é que nessa região exista a substância para agir ali, Seja o estrogênio, que vai estar combatendo a queda do estrogênio que vai fazendo colar, ou até mesmo o corticoide. Em alguns casos, pediatras passam corticoide para reduzir a inflamação. Então, a gente sabe que infecções e inflamações vão fazer com que tenha mais grudadinho essa região. Tá? Então, independente disso, o que a gente quer é que deposite nessa região. Então, não fique tão ansiosa. Será que eu tô passando certo? Será que eu tô passando errado? Se você aplicou nessa região aqui, que é onde tá coladinho, não precisa ficar olhando. Coloca e pronto. E conforme você vai tendo a confiança, aí, a depender do que foi orientado na consulta, pode ser, em alguns casos, que a gente faça uma pequena tração. Mas veja bem, em muitos casos,
acaba colando, porque realmente os pais têm receio até de fazer a higiene nessa região. E fazendo a higiene, passando direitinho o lenço umedecido e afastando na hora, então quando a gente limpa, a gente tem que limpar aqui nessa região também. Então só de você fazer a limpeza diária, fazendo esse movimento, isso por si só já é uma leve tração no local. Então tem muitas pessoas que passam só aqui fora, assim, né? O grande lábiozinho colado passa só aqui fora e pronto, não afasta. Então só de você afastar e fazer a higiene já teria um resultado positivo, tá? Então, se você ainda ficou com dúvida, pode deixar aqui, pode escrever comentário, direct. Eu tenho recebido realmente muitas perguntas, então às vezes é difícil de eu responder de imediato todo mundo, mas a gente tenta responder o máximo possível. E a ideia realmente é você aplicar na região, se preocupa na região, não se preocupa em fazer tração para abrir, até porque geralmente quando isso é necessário, eu oriento o paciente que traga para que eu faça aqui no consultório. Então, em uma situação em que a gente passa um anestésico e roda o cotonetezinho para romper aquela membrana que agora já está transparente com o uso da medicação, o ideal não é passar isso para os pais fazerem, porque realmente isso gera muita ansiedade e essa ansiedade acaba passando para a menina e isso pode impactar a vida dela no futuro em relação à forma de lidar com a genitália. Então, eu espero que tenha sido útil esse vídeo. Vou encerrar, que eu já vou começar a atender. A paciente acabou de chegar aqui. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.